Sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Holiness de Presidente Prudente. Hoje nós estamos gravando em casa e queremos convidá-lo, a estar conosco neste momento de adoração ao Senhor, que você possa consagrar a sua vida, consagrar sua família. Já faz quase um ano que estamos nesse período de pandemia, que tem sido muito difícil, para todos nós. E algumas pessoas ainda enfermas e outras perderam seus entes queridos, mas que possamos nos lembrar, que temos um Deus que nunca vai nos deixar. Nós vamos cantar uma canção agora que é nova, a gente vai estar ensinando para vocês, que é o texto que está em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E eu li um comentário sobre esse texto, que um resuminho diz assim: imaginem a situação de Abacuque, sem previsão de colheita, sem poder contar com a sua produção, sem perspectiva nem sequer de garantir o seu próprio mantimento. Eu imagino que este homem tenha trabalhado tanto, se esforçado, se dedicado, e mesmo assim, devido a situações adversas, ele não alcançou o resultado que esperava. Este homem poderia ter ficado frustrado, poderia ter murmurado, mas ele manteve a sua alegria no Senhor. Ele devia ter uma família, precisava lhes prover o sustento, devia ter contas para pagar, enfim, assim como nós hoje. Desde aquele tempo, o homem enfrenta os mesmos problemas. Mas ele acreditava no mesmo Deus que nós cremos, um Deus que é capaz de renovar a nossa esperança, porque podemos crer na sua fidelidade e porque podemos descansar na certeza que Ele supre todas as nossas necessidades. Vamos adorar o nosso Deus? Esteja
ainda que a figueira não floresça, né? Abacuque 3, 17 e 18. Todavia, nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Aleluia! E esse Deus é um Deus de amor, um Deus tão grande, que deu a vida do seu Filho único, unigênito, por amor a cada um de nós. E é a Ele que dedicamos a nossa adoração, nosso louvor, Deus único, que Ele possa se alegrar com a nossa adoração. Vamos declarar o nosso amor agora ao Senhor, vamos declarar tudo o que somos, tudo o que temos, entregar ao Senhor Jesus. É o Deus que nos conhece, que nos ama, Ele realmente sabe quem nós somos, o que precisamos, que nós possamos declarar também a nossa dependência, total dependência nesse amor. Amém? Possamos viver, né, para transmitir, para refletir esse amor de Jesus nas nossas vidas. Sejam abençoados agora com a palavra. Amém? Olá, amada igreja. Passando rapidamente hoje aqui, dentro dessa experiência que Deus tem me proporcionado, esses quase 15 dias lidando com o Covid. E o texto de Salmos 136 tem sido de grande sentido e significado para o meu momento, que nos diz assim: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? Quero realmente expressar a minha gratidão
pela igreja, pela denominação, mas em particularmente pela igreja local aqui de Presidente Prudente, onde muitos de vocês, com o jeito de ser de cada um de vocês, têm demonstrado o acolhimento, o carinho, né, pela minha vida, pela minha família, né? Então, a minha gratidão a Deus por cada um de vocês, e que continuemos firmes nas promessas do nosso bom Deus, nos cuidando um do outro, e com certeza a graça e a misericórdia do Senhor estarão nos acompanhando, nos sustentando em todo e qual momento das nossas vidas. Amém, queridos? Continuemos em oração uns pelos outros, e que nessa manhã a palavra de Deus que vai ser ministrada pela pastora Noemi Hashimoto venha nos edificar, fortalecer a cada um de nós. Amém? Um forte abraço a todos vocês, e Deus derrame graça sobre cada um de vocês em Cristo Jesus. Amém? Olá a todos, queridos irmãos e irmãs da Igreja Holiness de Presidente Prudente. Quero agradecer esta oportunidade, me foi dada através do pastor Manabo. Agradecer também a Deus pelas boas notícias que ele está melhorando, já teve alta, e também estou muito contente de saber que a igreja, de uma maneira tão amorosa, tem cuidado com carinho, né, da família e do pastor também. E também as orações, não é, irmãos? Muitos irmãos de outras igrejas também, e familiares, né, volta e meia estão sendo postados pedido de orações, e eu sei que a igreja tem orado. Que coisa boa. Enfim, Deus usa situações difíceis como essa pandemia para acabar assim levantando, motivando a sua igreja para ser vaso de bênção, né? Para poder servir, abençoar, amar as pessoas, não é? Glória a Deus por tudo. Eu vou estar aqui fazendo uma breve oração e vamos começar a palavra de hoje. Senhor, toda honra e glórias a Ti. Obrigada, Pai, porque o Senhor usa até de situações tão difíceis como esta pandemia. Continua, Senhor, consolar aqueles que perderam pessoas, continua a trazer vida em abundância a cada um de seus filhos e filhas, continua, Pai, a fazer a Tua vontade, Pai, nas nossas vidas. Queremos, Pai, aproveitar esse tempo que o Senhor tem dado para nos alinharmos ao Senhor. Muito obrigada. E agora eu peço, Senhor, por Tua palavra, o Senhor fale a cada coração. Ministra, Senhor. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Então, ó Deus, faz aquilo que Tu desejas em cada coração. Muito obrigada. Eu peço isso e agradeço por tudo, inclusive pela melhora do pastor Manabo e pela Igreja de Prudente. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesses momentos difíceis, muitas vezes nós precisamos ter a palavra do Senhor para agir conforme o que ela nos orienta. E Pedro teve também um momento chave em que ele pôde escolher se ele ia ou não seguir a palavra do Senhor. Ele já estava lá com mais os seus amigos, depois de uma noite longa tentando pescar e não conseguiram. E aí estavam já lá os dois barcos limpando as redes, chega Jesus vai até eles e entra no barco do Pedro e fala para afastar um pouquinho, e lá Jesus prega para a multidão que estava próxima. Eu creio que foi proposital de Jesus. Ele queria que Pedro ouvisse um pouquinho quem era Jesus, o que ele está falando, o que é esse mestre, afinal de contas, não é? E passado um pouquinho desse tempo, Jesus desafia Pedro e fala assim: faze-te ao largo. E falou assim: lançai as vossas redes para pescar. E aí então Pedro tem a decisão: o que eu vou fazer? Eu sou um pescador experiente, já passamos a noite toda e nada de peixe, e agora Jesus está falando uma coisa diferente. Mas quem é esse Jesus? Puxa, tudo que eu ouvi até agora parece ser uma coisa muito interessante, tá mexendo com o meu coração, né? Não sei, tô supondo aqui coisas que eles possam ter falado.
Mas olha a resposta de Pedro lá em Lucas, no capítulo 5, de 1 a 11. Diz assim: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Que coisa preciosa! Sob a tua palavra. Irmãos e irmãs, a gente precisa, nessas horas de decisão ou de dificuldades, nós ouvirmos qual é a palavra do Senhor para podermos nos mover em obediência e alegrarmos o coração do Senhor, porque aí a gente vai estar seguindo a vontade dele. Pedro, ele só estava começando a conhecer o Senhor, não é? Mas essa decisão foi chave, porque lá ele presenciou aquele milagre, ele obedece, vai e começa a vir tanto peixe, né? Que o milagre é da pesca maravilhosa. Ele chama outro barco, os amigos, e ajudam e trazem, e aí Jesus comissiona ele, né? Aliás, ele fala: retira-te de mim, porque sou pecador. E Jesus fala: não temas, doravante serás pescador de homens. Que coisa, virou a vida dele e valeu a pena ele ter investido, confiado em Jesus e obedecido a palavra dele. Valeu para aquele momento, valeu para a vida inteira. Ele, um homem tão afoito, fazendo as coisas por conta própria, fazia e depois pensava, não era? Mas ao final da vida a gente vê as cartas de Pedro tão amorosas, tão mais maduro, né? Que coisa boa. E para a eternidade, porque morrendo, a gente sabe, ele foi, né, crucificado. Ele, pela tradição, diz que ele pediu para não ser crucificado em pé, assim, mas de ponta cabeça, porque ele não achava digno de morrer como seu mestre. E a gente sabe que na eternidade ele já está com o Senhor. Valeu a pena ter apostado todas as fichas dele nessa confiança do Senhor e do que ele fala. E eu queria colocar aqui algumas situações de outras pessoas que também apostaram, no bom sentido assim, né, de crer, não só dizer de palavra, mas agir conforme o que o Senhor pede. E Davi é um desses exemplos. Ele ainda não era rei, ele estava sendo perseguido por Saul. Lá em 1 Samuel 30, ele está voltando com seus homens que não puderam participar numa guerra junto com os filisteus. Por quê? Os filisteus ficaram desconfiados. O que esses israelitas estão fazendo aqui com vocês, né? E pode ser que agora, nessa hora, eles vão aproveitar para mudar, né? E em vez de lutar por nós, eles vão lutar contra nós. Então, eles são mandados embora. E eles estão voltando caminho de 3 dias, cansados, com fome, talvez assim querendo chegar lá, abraçar a esposa, abraçar os filhinhos, comer uma comida bem quentinha. O que eles encontram? Eles encontram a cidade queimada. Os amalequitas tinham vindo, atacado Ziclag e levou as mulheres e os filhos. E aí então o povo começa a ficar amargurado, desesperado, né? Uns mais insensatos começam já a falar contra Davi, falavam até em apedrejá-lo, e a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. E logo a seguir nós vemos a atitude de Davi. Essa atitude é algo que nós devemos imitar, aprender, né, com ele. Ele diz que consulta o Senhor. E no versículo 8, diz assim: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? E a resposta do Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi também se submeteu à orientação do Senhor e traz todos os que foram aprisionados, tem vitória. Mais para frente, quando ele já é rei, em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 17 a 25, ali também tem 2 situações, contra os filisteus já agora, né? E ele consulta, no versículo 19, Davi consultou ao Senhor: subirei contra os filisteus? Entregarmos-ás nas mãos? E Deus respondeu: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então, olha, isso até dá um encorajamento, né? Deus já prometeu vitória antes de acontecer e Davi obedece e faz. Ganharam. Depois, de novo, os filisteus vieram, ficaram ali meio de prontidão, como se fosse para atacar, e Davi consulta o Senhor, e dessa vez vem uma orientação diferente de Deus. Ele fala assim: olha, não subirás, rodeia por detrás deles,
e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Olha que coisa linda. Deus já falou, não, dessa vez a estratégia é diferente. Vocês vão dar a volta, vão ali na frente das amoreiras, né? De frente às amoreiras. E quando vocês ouvirem um som na copa das amoreiras, vocês podem ir, porque é o exército do Senhor indo à frente né, nessa batalha, e já vai entregar, né, os filisteus. Que coisa linda! Olha, aí tem até um aprendizado. Coisas físicas que nós enxergamos, nós sentimos, nós percebemos, mas existem as coisas espirituais que nós não enxergamos. E há o exército do Senhor que luta as nossas guerras. E ali Deus permitiu Davi ouvir esse exército se movendo e indo à frente. Olha que coisa linda, maravilha, né? Então, isso Davi, 3 ocasiões que ele ouve a palavra do Senhor e se move de acordo. E Moisés, depois que já venceram aquelas 10 pragas, coisas maravilhosas e fortes, né, para o Egito, eles conseguiram sair, estavam agora na frente do Mar Vermelho. Atrás estava chegando o faraó, que mudou de ideia, que tinha deixado eles livres, mas veio atrás para prendê-los. Então, o que eles fazem? E os israelitas, alguns também ficam com medo, falam, porque não tinha cova ou cemitério, né, para todos nós lá no Egito, por isso que Deus nos mandou aqui. Tipo assim, né, começaram já a reclamar e por causa do medo, né? E aí Deus orienta Moisés. E nem sempre, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor vai trazer coisas lógicas, coisas, vamos dizer assim, sensatas, ou, como hoje em dia tem sido muito falado, cientificamente falando, né? Olha que ordem que Deus dá para Moisés. Fala assim, no versículo 15 de Êxodo 14, dize aos filhos de Israel que marchem. Ora, eles estavam na frente do mar, era para marchar. Só que, claro, Deus deu mais orientações para Moisés e fala assim no versículo 16: levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. E aí, então, também de novo, essa coisa do físico e o espiritual. Moisés movendo as mãos pela fé, obedecendo a Deus, levantando o bordão e fazendo ali o sinal para dividir, e o Senhor manda o vento e acontece que separa as águas mesmo e o povo atravessa seco. Olha, Moisés também se movendo sob a palavra do Senhor. Deus orienta e aí o povo obedece. Muito bem, Josué, diante de Jericó, Deus já tinha dado a palavra que iam conquistar Jericó, mas tinha que ser, não só Jericó, toda a terra prometida. Jericó era o primeiro desafio ali, né? Depois de atravessarem o Jordão, também com milagre, e aí tem Jericó. E aí tem aquelas regras, né? Um dia em silêncio, aliás, os 7 dias em silêncio, ninguém fala nada, dá a primeira volta, a Arca da Aliança marchando, os sacerdotes carregando, né? E indo à frente, sacerdotes também com chifres de carneiros. No 7º dia, 7 voltas. E aí depois, quando os sacerdotes começam a soar essas trombetas de chifres, e aí era para o povo gritar. Um grito guardado por 7 dias. O som guardado saiu. Mas saiu em obediência ao Senhor. O Senhor mandou ali, né, a realizar o que houve, e as muralhas caíram e eles venceram. Veja que são estratégias específicas. Não adianta a gente pegar essas estratégias e falar, não, então agora eu vou fazer assim. Nós temos que ouvir as estratégias do Senhor para as nossas vidas, para o nosso dia, para os desafios que cada um tem encontrado, né? E outra pessoa que nos encoraja muito, Ezequiel, lá em Ezequiel 37, Deus falou para ele, olha, tá vendo esse monte de ossos secos? Profetiza
para esses ossos secos. Ué, o que adianta falar com osso seco não tem ouvido, não tem coração, não tem nada, para que eu vou profetizar? Mas, olha, diante da palavra do Senhor, Ezequiel obedeceu. No versículo 4 e 6 de Ezequiel 37 diz assim: profetize a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, Israel. E farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E assim Ezequiel faz. E no processo ele vai começar a ouvir, né? Um osso batendo no osso, e vai criando carne, vai criando pele, e no final ele vai falando, seguindo cada orientação. Ezequiel viu um exército sobremodo numeroso. Quem sabe seja esse tempo de Deus levantar a sua igreja. Talvez muitos acostumados a um viver religioso, porém faltando vida de verdade, em abundância no seu coração. E Deus está levantando a sua igreja para a gente fazer a nossa parte, orarmos, né? Intercedermos, e quem sabe nós vamos ver também um exército valoroso, cheio do Espírito Santo de Deus, se movendo no tempo necessário, no tempo que Deus tem nos colocado. Então, para cada um, Deus coloca pessoas, palavras específicas. E eles não tinham ainda, esses que eu mencionei, a palavra escrita completa. Alguns tinham alguns livros já, mas nem todos tinham a Bíblia inteira, com o Velho e o Novo Testamento. Hoje nós temos já essa palavra que é viva, ela é poderosa, ela dá luz, assim, mostra o nosso caminho, orienta, ela nos restaura, nos cura, nos liberta. Essa palavra traz vida para a gente. Então nós temos que cada vez mais apropriar dessa palavra, ler, conhecer, praticar, amar, não é? E também naquela época o povo não tinha ainda a obra de Cristo já realizada. E isso faz toda a diferença. Jesus veio, enfrentou a cruz, derramou seu sangue precioso. Hoje, qualquer pessoa que crê nele pode ter seu perdão, né, de todos os seus pecados, não só perdoado, mas pode ser purificado no coração, arrancado a raiz do pecado. É isso que acontece, né? Santificou pela fé os corações dos que creram. Que coisa maravilhosa! Esta palavra, e juntando a obra de Cristo, nós podemos ser livres da escravidão do pecado, de culpas, de pesos. Podemos correr essa caminhada que Deus tem nos proposto com muita alegria, sendo renovados a cada dia. E nós temos também, além da palavra de Deus, da obra de Cristo, nós temos o Espírito Santo, que nos foi entregue. E o Espírito Santo é o Consolador, é aquele que nos encoraja, que nos faz lembrar tudo que o Senhor nos ensinou, não é? Então, olha, tudo isso está à disposição de mim e de você, que ama Jesus, que crê nele, que quer alegrar o coração dele, né? Então, e Deus nos colocou no tempo que se chama hoje. Que tempo é esse? Que coisa! Existe hoje uma guerra de informações. Hoje estamos vivendo a pandemia já por quanto tempo, não é? Nessa pandemia, muitos perderam parentes, amigos, conhecidos, todos sendo mexidos no profundo, descobrindo que às vezes muita coisa que a gente fazia não era tão importante. E hoje, o que é que o Senhor quer da sua igreja, né? E estamos vivendo esse tempo que temos no Brasil uma guerra de informações. Parece que tem duas correntes, basicamente. Talvez tenha mais, né? Mas esse é meu limitado olhar, né? Querendo o bem do Brasil e apostando e fazendo
depois de anos de corrupção, nós estamos agora com um governo, ele não é perfeito, né? É de homens, é carne e osso também, mas nunca tivemos um governo que já está fazendo tantas melhorias. Isso eu não tenho como negar, é fato. Porém, tem uma outra linha, e essa outra linha está contaminando muita gente, que não tem interesse que o Brasil vá bem. E aí distorce as verdades, ou fala meia verdade, puxa sempre. E aí esse negócio de fake news, né? O que é fake news? De repente, para que alguém possa dizer, ó, isso é mentira, se trabalha de tal forma, faz uma coisa até que nem é quem está do bem, lança uma mentira falsa para poder dizer, ó, isso aqui é falso. Né? Tem N situações. Então eu quero encorajar todos, vamos buscar informações nas fontes originárias. Vá na fonte mesmo, porque existe muito viés aí político, muita coisa. Procura se inteirar, né, do que realmente esteja acontecendo. Mas também no mundo, o que é que está acontecendo? Irmãos, se fosse tempos atrás, a gente não ia saber o que está acontecendo no mundo, né? Hoje, com internet, WhatsApp, as mensagens correm rapidinho, a gente já fica sabendo na hora o que aconteceu em tal e tal país. Só que tem as mídias, mas tem também as informações, e pode ser que muitas delas não batam. Mas hoje, graças, né, a YouTube e tanta coisa, a gente pode saber que aquela coisa que antes pessoas criticavam como se fosse, isso aí é imaginação, isso aí é tipo fanatismo, ou pessoas iludidas falando sobre o grande reset. Pois não é fanatismo, não é imaginação. Os que estão a favor do grande reset agora estão falando, já de algum tempo, falando abertamente qual é o desejo deles, o que eles querem. E tem a ver com o reinício do mundo, né? Um reinício, um novo jeito de como cuidar desse planeta Terra, que afinal é de todos, porém ainda estamos assim, divididos entre países, cada um com o seu jeito de fazer, e agora não, eles querem fazer um jeito que fique bom para todos, entre aspas, né? Tem a ver com ecologia, tem a ver com, afinal, um tem floresta, nós não temos, mas a gente está vendo outro se está estragando ou não, é verdadeiro ou não, né? Vale a pena verificar se é verdadeiro ou não. Enfim, a Amazônia está ficando de parabéns, enquanto tem até brasileiros falando mentiras, assinando, pedindo ajuda de Macron lá, dizendo que está sendo incendiada a Amazônia e que precisa de ajuda. Nunca tivemos uma política do governo federal, não só para cuidar das árvores e do meio ambiente, mas cuidar das pessoas. Levar também saneamento, levar finanças, né? Porque no caso, remunerar os que trabalham pró-ecologia ali na Amazônia. Então, é um olhar mais amplo. Bem, o que eu estou falando, você pode dizer, é de direita, ou é mais política e tal. Não, eu tenho procurado ver nas fontes, né? E isso tudo me alegra, porque sou brasileira, amo esse país, enfim. Mas, o que acontece? Se tem alguns brasileiros metendo pau e falando que aqui está queimando e que não tem mais nem Amazônia, etc., né? O que é uma mentira deslavada. Enfim, por que isso? Sabe, alguns estão fazendo sem saber, estão fazendo na boa intenção, acham que fazer isso está ajudando o país. Outros, eu creio que não, outros têm realmente interesse que o Brasil não vá bem, que caia, que vire uma bagunça, assim como virou a Argentina, né? Por quê? Quanto mais bagunçado cada lugar, essa agenda do grande reset está se aproximando, fica mais perto. A pandemia ajudou, porque de repente nós estamos aqui com várias mudanças, algumas impostas, né? E claro, vamos, como cidadãos, procurar respeitar, fazer o que a nossa consciência e as informações que temos, né? Cada um vai agindo, procurando fazer o seu melhor. Mas enfim, irmãos, esse grande reset tem a ver com várias pessoas. Você procure aí no YouTube, etc., né? E verifique o que está sendo falado, de fontes fidedignas.
Muito bem, a ONU tem 17 pautas da Agenda 2030, que já está falando abertamente. Eu participei há uns 3 anos atrás de um simpósio de projeto assim, social, junto com o Exército da Salvação, e eu vi que eles estão querendo, sim, participar, ajudar, porque nessa Agenda 2030 tem coisas muito positivas sobre cuidar dos pobres, lutar contra a fome, procurar dar direitos humanos, etc., né, respeitando direitos humanos, e parece muito legal, mas tem 17 itens. Você sabe que naquela época, 3 anos atrás, o item 16 dizia assim, eu até tinha tirado foto, né, e gravei aquela palestra e tal. O item 16 falava sobre instituições fortes. Aí, recentemente, fui atrás dessas 17 pautas da ONU, e se você verificar no YouTube, aí tem, o item 16 fala instituições eficazes. Por que será? Eu não sei, porque tenho minha desconfiança. Por que mudou de fortes para eficazes? E aí eu me lembrei, quem vai dizer o que é instituição forte ou instituição eficaz? Quem vai ser a peneira disso? E eu me lembrei também do Hitler, que naquela época ele instituiu ali que judeus não eram dignos da vida, não é? Que eram supérfluos, que poderiam ser mortos, que idosos, doentes, pessoas com deficiência mental não eram não eram dignos de viver uma cultura, uma raça mais nobre. Então, foi o filtro para dizer que esse vive, esse não vive. E, queridos irmãos, essa pauta global está caminhando a passos largos. Quer você acredite, quer não, quer você esteja informado ou não. Eu recomendaria, comece a se informar. Se você não tem acreditado, você acha que não, procure informar. Eu sei que você quer o melhor, né? Você quer fazer o melhor, mas só que, olha só, Deus já avisou na sua palavra que haverá um dia em que terá um líder mundial. Deus já avisou. E isso aí tem um nome, é anticristo, né? Como ele vai chegar, os processos todos, se é daqui tantos anos, isso a gente não sabe. Tem algumas pistas na palavra de Deus. Mas então eu queria deixar alguns textos que vão dar algumas pistas para depois você poder ler, né? E tirar suas conclusões. Olha só, Daniel 11:36. Daniel, hein? Bem antes de Jesus, Deus já falou para ele. E ele vai falar, e fala um pouquinho antes do versículo 36, já vai falar sobre que nesse tempo, meu povo se tornará forte e ativo. Isso me traz muita alegria. Mas no 11:36 está definindo um pouquinho, pincelando como vai ser esse anticristo. Fala assim, este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E Deus está aí com minúsculo. Contra o Deus dos deuses, e aí é o Deus que é o nosso Deus, né? É o Deus dos exércitos, é o nosso Senhor. Falará coisas incríveis e será próspero contra o Deus dos deuses, né? Ele falará coisas incríveis, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Está falando que vai ter esse líder aí, né? 2 Tessalonicenses 2, 1-4, diz ali, tem vários textos, eu vou ler aqui um pedacinho, um momentinho só. Fala assim, irmãos,
No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Significa que até na época ali de Paulo, né, que ele escreve aos Tessalonicenses, alguns já estavam achando que Jesus já ia voltar logo. E Paulo fala assim bem claro, olha, não se enganem, mesmo que alguém vier falar, isso não vai acontecer antes que venha o filho, o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aí no 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Bom, você sabe que nessa agenda globalista, né, de Grande Reset, estão tentando unificar as religiões. Como que vai dar para unificar as religiões, irmãos e irmãs, né? Eu diria assim, nas outras religiões até tudo bem, porque por trás de cada outra dessas religiões que não creem no Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, os que não creem talvez possam abrir mão, né? Porque muitas vezes tipo orientações para viver melhor, ou, né, fazer a coisa certa, não tem a ver, mas quem é cristão não abre mão de sua fé. E não tem como juntar, não é? E aí haverá perseguição, não é? Porque ele vai se levantar contra todo Deus e vai instituir assim, olha, escuta, agora para a gente viver bem nesse mundo aqui, que vamos cuidar de todos, né? Tem instituições que não são eficazes, né? E tem as que são. E agora, na religião, vai ser assim. Vamos supor que diga, não sei, né, se vai ser assim ou não, estou supondo. Mas que ele vai se levantar contra todo Deus. E ele vai se colocar como no lugar de Deus, né, como se fosse o próprio Deus. E diz no versículo 9 ainda de 2 Tessalonicenses que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, isso tudo Deus já deixou na sua palavra avisando, né? 2 Tessalonicenses, já lemos, né? E aí vem o seguinte, Apocalipse 13 fala um pouquinho que ele vem de 10 reis, depois de 8, né? E ele toma lá a posição também com maravilhas. Apocalipse 13, olha só no versículo 5, o que é que diz? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E no 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha, se autorizou ele lutar contra os santos, significa que os santos vão estar aqui. Alguns têm falado que não, a igreja vai ser arrebatada antes que apareça tudo isso aí. Não temos como negar, irmãos, nós vamos estar aí. E outra, e ele foi-lhe dado, né, que pelejasse e os vencesse. Muitos serão mortos. Ali em Apocalipse 13 também, no versículo 16, 16 e 17, diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, um tempo em que vai complicar. Você vai precisar ter alguma marca, né? E aí se é chip, se é, não sei, não importa. Porém, né, diz que sem isso você não vai poder comprar nem vender. Como que você vai viver num mundo que você não pode comprar e vender?
como que vai comer, não é? Só que vai apertar mais, porque olha o que a Bíblia fala em Apocalipse 14, versículo 9. Aí é o juízo de Deus sobre esse governo da besta, né? Diz ali: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado, e aí continua, com fogo, enxofre, etc. Então, irmãos, vai ser um momento difícil, porque se de um lado vai ter esse líder e vai instalar esse tipo de organização global, olha, sem isso na fronte ou na mão, você não vai poder comprar e vender. Deus, na sua palavra, diz: quem tiver isso vai sofrer a ira do Senhor. Ué, o que nós vamos escolher? Se de um lado vamos, se alguns, infelizmente, aceitarem isso, por 42 meses vão ficar tipo numa boa, né? Porém, olha o que está reservado. Então aí, de novo, o que nós vamos escolher? Precisamos estar debaixo da palavra. Nós não queremos somente uma vida cômoda nesta terra. Nós queremos viver fazendo a vontade de Deus e não perder a nossa fé e sermos fiéis, né, a esta palavra, ao nosso Senhor, mesmo que percamos a nossa vida nesses tempos difíceis. Então, isso que está sendo falado, né, sobre o anticristo. E tem também Mateus 24, 9. O que é que fala lá? Olha, né, Jesus também falando aos discípulos, então é para nós também. No 9 diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, isso ainda não é completo. Eu sei que sim, temos irmãos na Índia, temos irmãos em alguns lugares já sendo odiados. No Brasil já está começando, né? Esses cristãos aí, né, que fica falando a favor de família ou contra a ideologia de gênero, já estamos sendo, em parte, né, começando a odiar, mas ainda não temos esse ódio de todas as nações por causa do nome de Jesus. Irmãos, olha só, é isso que está sendo avisado, né? E só que em Apocalipse, e aí vem o nosso consolo, né? Apocalipse capítulo 7 diz ali, na visão dos glorificados, que João viu, no versículo 9: depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro e diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E o texto vai correndo e pergunta: de onde vem? Quem são eles? E aí o que é que responde? No versículo 14. São estes os que vêm da grande tribulação. Gente, é muita morte, porque falou que era uma multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos, línguas. E eles estarão vindo da grande tribulação, lavaram suas vestiduras, as alvejaram no sangue do Cordeiro. E depois diz ali, no 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Irmãos e irmãs, a nossa fé vale mais que a nossa própria vida. A gente se submetendo à palavra, sob a palavra de Deus, fazendo o que ela nos ensina, né? Enquanto temos tempo, né? Aliás, Jesus já avisou, né? Em João 9, ele fala assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus já falou: olha, é dia ainda, vamos aproveitar para trabalhar, para fazer a vontade de Deus, né? Então eu queria deixar aqui algumas dicas
para aproveitar esse tempo de pandemia. Eu sei que não é fácil, está mexendo muito com o nosso emocional, mas eu tenho certeza que Deus está também oportunizando para a sua igreja no mundo todo focar no essencial. Então, o essencial é essa comunhão com o Senhor. Então, antes, as igrejas estavam envolvidas com tantas atividades e nem sempre a gente estava lembrando mesmo da comunhão com o Senhor. Às vezes estávamos mais preocupados em cumprir a agenda, né, e fazer tantas coisas. E agora não, nós podemos focar no essencial. Então, eu queria dar algumas dicas. Dá força na leitura da palavra, em conhecer mais, decorar, praticar, amar. Beba dessa palavra. Essa palavra vai te fortalecer, vai trazer vida, vai curar seu coração, vai deixar você mais e mais alinhado com o Senhor. Então, esse é um, né? Na comunhão com o Senhor, além da palavra, ouvir o Senhor. Você tem o Espírito Santo, né, que está aí, ele fala através da palavra, ele fala no seu íntimo, não é? E você procure saber qual é a vontade do Senhor. A Bíblia fala que o mundo e a concupiscência desse mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Qual é a vontade de Deus nesse tempo que se chama hoje, ou no tempo da tua vida? Qual é a vontade de Deus? É simplesmente comer, beber, dormir, casar, ter filhos? É isso ou não? Há algo mais. E eu creio que assim como Deus chamou Jeremias, Moisés, Débora e Esther, ora, nós não somos um monte de números. Deus tem planos específicos a cada um de nós, com a sua história, as dores que passou, né, as lições que aprendeu, as oportunidades que teve. Muitos puderam fazer faculdade, aprender, podem ser referenciais onde estão, mas precisa ir alinhando com o Senhor para ser luz, né, nesse tempo que o Senhor tem nos entregado. Então, ouvir a Deus, saber a vontade dEle, fortalecer na oração. Irmãos, como a gente precisa, oração por nós mesmos, pelos desafios que temos, não é? Oração pelos nossos familiares, parentes, colegas de trabalho, conhecidos, amigos, os que ainda não conhecem o Senhor, pelos nossos irmãos em Cristo. E sei que a igreja tem orado, né, por aqueles que têm enfrentado enfermidades nesse tempo, para Deus fortalecer a sua igreja, não apenas a minha igreja local, não apenas a denominação que é parte de um corpo maior. Então, os irmãos em Cristo do Brasil, o que o Senhor deseja para a igreja brasileira nesse tempo que estamos vivendo, o que o Senhor deseja para a igreja de Cristo no mundo. E Deus está fazendo maravilhas aqui e ali, levantando a África, ou talvez os mais desprezados, não é? Deus está movendo ali com avivamentos, levantando, e em outros lugares está aumentando, sim, está fechando o cerco. Recentemente soube que na Austrália, lá já é lei de 10 a 12 anos, se não me engano, para pais ou mães que influenciarem seus filhos com oração ou algum conselho, alguma coisa para tentar mudar negócio de sexualidade de seus filhos. Vamos supor que os filhos estão indo mais para a homossexualidade. Se o pai ora por ele ou se começa a falar, pode ser preso por 10 a 12 anos. Está aumentando o cerco, irmãos. É aqui, ali, passando essas pautas, né? Porém, a igreja está começando a se levantar mais e mais, ousada. Mas nós sabemos, temos que saber, irmãos, nós não lutamos com as mesmas armas, seja com engano, com ódio, com mentiras, não. É com as armas do Senhor, com amor, com oração, com fé, aquelas armaduras de Efésios 6, não é? Tudo isso, suplicando pelo Senhor, né? Para o Senhor ir fortalecendo os que estão aí à frente, servindo, cada um de nós sendo fortalecidos, escudo da fé, espada do Espírito, etc. Então, esse é um tempo muito precioso. Não desperdice seu tempo. Talvez é isso que muitos querem. Que você desperdice, fique aí dormindo, fique aí assistindo só, né, Netflix da vida. Claro, tem coisas boas? Tem, né? Mas não é só isso. Qual é a vontade de Deus? Aproveite esse tempo que Deus tem dado para você ir alinhando com o Senhor. Para que quando
precisar, você já está uma ferramenta preparada pelo Senhor, afiada para onde Deus quer te enviar ou te colocar, né? Onde até você já possa estar já servindo como uma boa testemunha do Senhor Jesus. E, além disso, continuemos nesse esforço, cada um com seu dom, com a sua história, com a sua vocação, fazendo a sua parte. E tanto a gente procurando ser discípulo de Jesus, quanto fazer discípulos na medida do possível. E, enfim, então aquela palavra, né, do Senhor Jesus, que ele falou que a noite vem. A noite vem, é certo, irmãos. Vamos nos preparar, vamos fazer enquanto é dia. E João 11, 9 e 10 diz assim: se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso falando para quem não tem Deus. Mas olha, Provérbios 4, 18 e 19 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Você tem a luz de Jesus? Continue nesse caminho, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não é que você não tem pecado, né? Porque fala os justos. Nós somos pecadores, mas pela obra de Jesus, ele nos olha através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, e ele nos enxerga como justos, como santos, santificados pelo Senhor. Que coisa boa! Então eu queria deixar esse desafio, que todos nós estejamos debaixo da palavra do Senhor. Tanto da palavra aqui, a Bíblia, quanto do seu Espírito falando, cada um se posicionando, cada um sendo fortalecido para dias mais difíceis que virão. Não precisamos ter medo, irmãos. Vamos avançar um dia de cada vez. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Basta hoje a gente ser fiel, ou a gente buscar o Senhor, a gente ter a provisão do Senhor. No dia de amanhã vai ter o pão de amanhã que ele vai estar suprindo, não é? Mas um exército sendo levantado, um exército que ama a Deus, um exército que ama a palavra, um exército que não, por mais que aumentar a iniquidade, não vai esfriar o amor, né? Um exército ousado, cheio do Espírito Santo. Amém? É isso, irmãos. Vamos orar então. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é lindo, Pai. O Senhor é cheio de amor. Um amor corajoso, Pai, para enfrentar a cruz, toda aquela dor, Pai, que o Senhor enfrentou na cruz. E o Senhor nos deu exemplo. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso irmão mais velho, o Senhor é o nosso Deus, nosso Cordeiro Santo. Muito obrigada, Jesus. Obrigada porque esta vida que vem do Senhor, que vem da cruz, que vem da Tua palavra, que vem, Senhor, do Teu mover nas nossas vidas, ela é abundante, ela é maravilhosa, ela está alinhando a Tua igreja para dias mais difíceis que virão. Nos fortaleça, Senhor, que caiam por terra mentiras, caiam por terra enganos, caiam por terra más intenções de manipulação, Senhor, mas a verdade da Tua palavra e o Teu povo, Pai, possam prevalecer, possam, ó Deus, dar bom testemunho, possam ser fortalecidos. Nos ajuda, Senhor, em nome do Senhor nós te pedimos, fortalece os irmãos de Prudente, fortalece os irmãos todos espalhados aí da Holiness, fortalece a Tua igreja no Brasil, a Tua igreja no mundo, nos ajuda a darmos as mãos, Senhor, nos ajuda a apoiarmos mutuamente, porque somos um corpo só. Senhor é a cabeça, Pai, nós somos membros. Oh, Jesus, continua a realizar a Tua vontade, nos fortalecendo. Eu te peço, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.